aí, estudantes, tudo bom? A nossa videoaula de hoje é uma explicação sobre fatoração. Meu nome é Adriana Hamazaki e eu estou aqui para ajudá-los. Por favor, inscrevam-se no canal, aperta lá o sininho para serem notificados, né, quando eu pendurar outras aulas, tá bom? Vamos lá. A fatoração surge como recurso da matemática para facilitar cálculos algébricos com simplificações, né? Então, fatorar é transformar uma expressão algébrica ou um número em uma multiplicação. Os números a gente fatora e a expressão algébrica também nós fatoramos para poder trabalhar com aplicar técnicas de fatoração. Para fatorar um número, devemos dividi-lo pelos números primos. Então, um exemplo, número 20. Você divide pelo 2, dá 10. Divide pelo 2, dá 5. Por 5, dá 1. Então, o 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Eu fatorei, porque eu tenho aqui dois fatores. Na verdade, 3, né? Se eu colocar 2 vezes 2 vezes 5, eu vou ter 3 fatores. 2 ao quadrado vezes 5, eu tenho 2 fatores. Certo? Então, fatorar é transformar em multiplicação, tá? Bem, o mais comum é fator comum em evidência. Então, quando nós temos os nossos termos, parcelas, para fatorar você olha, aqui no caso são 3, você olha nos 3 termos. O que eles têm em comum? O que aparece nos 3 ao mesmo tempo? No caso aqui é o número 2. Então, eu consigo pôr o 2 em evidência. Então, vai ser 2 vezes. Se eu vou multiplicar, eu tenho que dividir antes, para ficar igual, operação inversa. Então, eu faço 2x dividido por 2, x. 2y dividido por 2, y. 2z dividido por 2, z. Então, está fatorado. Não é para fazer, mas se você fizer a distributiva, você volta ao que estava antes. Certo? Mas a ideia não é fazer a distributiva. Esta é a maneira mais simplificada de expressar essa sentença. Tá? É sempre na forma fatorada. Tá bom? Aqui. Aí, como é que eu identifico, né, o que tem em comum ou não? Você pode abrir. Tá? Então, abrir como? 25a vezes b ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes a vezes b vezes b. Você não é para você fazer isso sempre. É até você ter, visualizar já o que representa esse b ao quadrado, que é b vezes b, que 25 é 5 vezes 5, tá? Aqui é a mesma coisa aqui. 15, 3 vezes 5, a ao cubo, a vezes a e o b. Com o tempo você faz assim, você olha o número, 25 e 15. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? O 5. Então, o 5 que eu consigo pôr em evidência. Certo? Das letrinhas, a elevado a 1, a ao cubo. Então, a gente pega o menor expoente, eu vou pegar o a, porque o a é o que tem os dois. Só o a. Um a e um a. Então, eu coloco o a aqui. O b ao quadrado e b elevado a 1. Então, é o b elevado a 1 que eu ponho em evidência. Olha, o b e o b. Eu pego um de cada e ponho em evidência. Então, aí quem sobra? Quem sobrou aqui? O 5 e o b. 5b. Mas como é que eu faço a conta se eu não ficar abrindo? Eu pego o número 25, divido por 5, dá 5. A dividido por A dá 1. Então, eu não ponho A aqui. B ao quadrado dividido por B dá B elevado a 1. Aqui. Então, no segundo termo, menos, sobrou o 3 e A vezes A, que é A ao quadrado. Então, 15 dividido por 5, 3. A ao cubo dividido por A ao quadrado. B elevado a 1 dividido por B elevado a 1 dá 1. E eu não preciso pôr vezes 1. Logo, 5ab
que multiplica 5b menos 3a ao quadrado. Deu para começar a entender o que a gente faz? No C, ó, 2x ao cubo, por enquanto nós vamos abrindo para vocês entenderem o que é a fatoração. X ao cubo, x vezes x, mais 2x ao quadrado, 2 vezes x, menos 6x, que é quem? 2 vezes 3 vezes x. Então, quem eu tenho em comum? Que número divide 2, 2 e 6 ao mesmo tempo? 2, ó. Só o 2 tem em comum, então eu ponho 2 em evidência. Agora, x. Aqui eu tenho 3, aqui 2, aqui 1. Então, eu vou usar o 1, que é o que tem em todos. 1. Certo? Então, ó, qual é o menor expoente? É 1. É ele que eu ponho em evidência. Então, ó, abre aqui. Eu faço 2 dividido por 2, 1. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Ó quem sobrou aqui mesmo, x ao quadrado. 2 dividido por 2, 1. Não precisa pôr. X ao quadrado dividido por x, x. Ó, só sobrou o x mesmo. Menos 6 dividido por 2, menos 3. X dividido por x, 1. Menos 3 vezes 1, fica o menos 3. Ó, só sobrou o menos 3 mesmo. Resposta, 2x que multiplica x ao quadrado mais x menos 3. Certo? Esse é o fator comum em evidência. Então, aqui são exercícios para vocês fazerem a fatoração. Certo? Então, ó, a resposta, vamos ver se vocês entenderam o que é. Pause. Voltando. 5x mais 20. Eu tenho 5 vezes x mais 4 vezes 5. Então, eu tenho 5 em comum. Logo, eu ponho 5 em evidência. 5x dividido por 5, x. 20 dividido por 5, 4. Neste, ó, sobre 2 significa que é o meio vezes a ao quadrado, a vezes a. Menos 3 quartos é menos meio vezes 3 sobre 2. Porque, ó, como é 4 embaixo, fica 2 e 2. Certo? A. Quem eu tenho em comum? O meio e um A. Então, fica meio vezes A. Aqui sobrou o A. Eu ponho A. Neste sobrou menos 3 meios. Então, menos 3 meios. 1 vezes A. Tá? Aqui, ó, 18 e 27. Qual o número que divide os dois ao mesmo tempo? O 9. Certo? X ao cubo, x ao quadrado. Eu ponho x ao quadrado em evidência. Y ao quadrado, y ao quadrado. Eu ponho y ao quadrado em evidência. A gente põe o menor expoente. Quando são iguais, faz. Então, ó, 18 é 2 vezes 3 vezes 3. X ao cubo, 3x, y ao quadrado, 2y. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. X ao quadrado, y ao quadrado. Então, ó, número 3 vezes 3 nos dois, que é o 9. X. X vezes x, x vezes x. Por isso, x ao quadrado. Y. Y vezes y, y vezes y. Por isso, do y ao quadrado. Tá? Aí, quem sobrou? 2x e aqui o 3. Mas, sem olhar essa linha de baixo. 18 dividido por 9, 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado, 1. 27 dividido por 9, 3. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado, 1. Então, vezes 3 dá o próprio 3. Bem, outro tipo de fatoração é por agrupamento. Porque aqui eu tenho 4 termos. Reparem que eu não consigo colocar um único fator em evidência. Quando isso acontece, a gente faz de 2 em 2. Então, ó, eu pego estes dois primeiros. Quem eu tenho em comum? O x. xy dividido por x dá y. 2x dividido por y dá 2. Agora eu pego esses outros dois termos. Eu consigo pôr o 4 em evidência. Então, ó, 4y dividido por 4y.
8 dividido por 4, 2. O que acontece agora? Eu tenho um parênteses em comum. Então eu ponho parênteses em evidência, certo? Vezes quem? X mais 4, que era quem estava multiplicando eles. Pronto. Se eu fizer a distributiva aqui, eu chego nesses 4 fatores aqui, nesses 4 termos. Neste, ó, vou fazer desses dois. Então, o que eles têm em comum? O x. AX dividido por x, A. BX dividido por x, menos B. Agora, estes dois. Dá para pôr 2 em evidência, certo? 2A dividido por 2, A. 2B dividido por 2, B. Então, eu consigo pôr o A menos B em evidência e x mais 2 multiplicando. Viu como é simples? Neste, ó, eu não tenho, ó, A e A, mas aqui não tem, né? Ó, aqui C e C, sabe? 3 e 3, quer dizer, não dá. Então, se eu fizer esses dois primeiros, eu consigo pôr o 3A em evidência, certo? Que é o menor expoente do A. Então, 3A ao quadrado dividido por 3A fica A. 3 dividido por 3, 1. A dividido por A, 1. Sobrou o C, eu ponho C. Agora aqui, né? Se eu colocar mais B em evidência, vai ficar menos A menos C. Então, eu vou pôr menos B em evidência, para ficar positivo igual este parênteses. Então, menos AB dividido por menos B dá mais A. Menos BC dividido por menos B dá mais C. Então, AC em evidência vezes 3A menos B. Está aqui para vocês fazerem. Então, respostas, né? Vamos lá. Estes dois primeiros, a gente consegue pôr o x ao quadrado em evidência. Então, x ao quadrado, x ao cubo dividido por x ao quadrado, x. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 3. Aqui, conseguimos pôr 2 em evidência. Então, 2x dividido por 2, x. 6 dividido por 2, 3. Nós temos x mais 3, no parênteses, colocamos em evidência, que multiplica x ao quadrado mais 2, que está aqui. Neste de baixo, a ao cubo e a ao quadrado. Nós colocamos o a ao quadrado em evidência. A ao cubo dividido por a ao quadrado, a. Menos a ao quadrado dividido por a ao quadrado, 1. Aqui é exatamente o que eu quero. Então, como é que eu faço para fazer uma multiplicação? Coloca aqui em evidência, 1. Ó, 1 vezes a. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, ó, agora eu tenho o parênteses, que eu ponho em evidência, vezes os coeficientes a ao quadrado mais 1, que está aqui. No E, ó, nestes dois primeiros, o x é que a gente consegue pôr em evidência. 2ax dividido por x, 2a. Menos x dividido por x, menos 1. Aqui, dá para trabalhar com 3. Se eu colocar o 3 positivo, vai ficar menos 2a. E aqui é mais 2a. Então, eu vou pôr menos 3, tá? Em evidência. Então, menos 6 dividido por menos 3 dá mais 2. E o a eu copio, que ele não foi dividido. Mais 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Então, ó, os parênteses iguais, coloco em evidência. Vezes os coeficientes x menos 3. Certo? Não é difícil. Tem que treinar. Esta é a fatoração que vocês mais gostam, tá? É a fatoração da diferença de dois quadrados. Então, se eu tenho, ó, uma diferença, não dá para ser com adição, certo? Se eu tenho a diferença e eles estão ao quadrado, eu consigo montar como produto, ó, da soma pela diferença. Produto é uma fatoração, vou ter dois fatores, parênteses vezes parênteses. Então, x ao quadrado é x ao quadrado, ó, é o x que está elevado ao quadrado. 9 é o 3 que está elevado ao quadrado. Então, como é que eu faço aqui? É x mais 3 vezes x menos 3, certo?
Neste, 49x ao quadrado é o 7x, seria o primeiro termo, ao quadrado, menos, aqui seria o AB elevado ao quadrado. Então, você extrai a raiz quadrada desses, certo? Então, ó, é 7x mais AB vezes 7x menos AB. Que aí você tem, ó, o produto, certo? É uma fatoração. Raiz quadrada de 4a ao quadrado sobre 3 é 2a sobre 9, desculpa, é 2a sobre 3. De 64y ao quadrado é 8y. Então, vai ser 2a sobre 3 mais 8y vezes 2a sobre 3 menos 8y. E quando eu tenho 3 termos assim, não importa, ó, este é o meu primeiro termo, este é o meu segundo termo. Então, vai ficar o primeiro termo mais o segundo termo, vezes o primeiro termo, menos o segundo termo. E aí você pode tirar do parênteses. Então, vai ficar A mais B mais C, que multiplica A mais B menos C. O E, 36, tiro a raiz, é 6 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, a gente deixa como x menos 2 ao quadrado. Então, ó, 6 é o primeiro termo, x menos 2 é o segundo termo. Então, vai ficar 6 mais o segundo termo, 6 menos o segundo termo. Resolvendo, tirando do parênteses, né? Aqui mantém x mais 2, aqui troca o sinal, já que é menos. Fica menos x mais 2. 6 menos 2, 4. Então, aqui a gente tem 4 mais x. E aqui, 6 mais 2, 8 menos x. Está fatorado. Tá? Então, quando tem o segundo termo ou o primeiro termo é um parênteses, a gente tem que aplicar as regrinhas de sinais. Certo? Ó, aqui os dois são. Né? Então, vamos lá. Ó, primeiro termo, certo? E segundo termo. Então, ó, segundo termo está aqui e primeiro termo está aqui. Né? Lembrando, ó, que é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Não importa se estão entre parênteses ou não. E o que a gente faz agora? Tira do parênteses, né? Ó. Então, x mais y mais 2, y mais 2. Mais y menos 2, ficou y menos 2. Aqui, y mais 2, copiamos. Menos quem está aqui dentro. Então, vai ficar menos y mais 2. Então, nós temos, ó, esse mais 2 com esse menos 2 anula. Certo? Então, aqui vai dar 2y. Vezes, neste parênteses, mais y com menos y anula. Vezes 2 mais 2, 4. Então, resposta 8y. Certo? Então, aqui, fatore estes seguintes expressões. Vejam que é B, C, D, H. Isso significa que vai ter uma outra videoaula onde eu vou estar resolvendo todas essas fatorações. Bom? Então, ó, 25x ao quadrado menos 9. É a mesma coisa aqui. 5x, né, ao quadrado, ó, menos o 3 ao quadrado, que vai dar 5x mais 3, que multiplica 5x menos 3. Este é isso daqui. Por quê? A ao quadrado sobre 100 é a mesma coisa que A sobre 10 ao quadrado. Menos 1 sobre 81 avos é a mesma coisa que 1 sobre 9 ao quadrado. Então, ó, a soma vezes a diferença. Neste, ó, tá certinho. X ao quadrado, y ao quadrado, extraio a raiz da x, y, ao quadrado. Menos 1/9 é 1/3 ao quadrado. Então, ó, é o produto da soma pela diferença. Ó, aqui é 3 ao quadrado, 9. Então, este é o primeiro termo, este é o segundo. Então, x mais 5 mais 3 e x mais 5 menos 3. Tirando do parênteses, x mais 5 mais 3, que dá x mais 8.
x mais 5 menos 3, que vai dar x mais 2. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. O que é? É a volta do produto notável, do quadrado da adição e o quadrado da diferença. Eles são assim, então a gente volta. Como é que eu faço essa volta? Ó, eu pego o primeiro e o último termo, deixo eles na montagem de quadrados. Então, x ao quadrado é x ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Aqui no meio tem que ser 2 vezes x vezes 3. Então, ó, 2 vezes x vezes 3. Este resultado tem que bater com este daqui do meio. E bate, ó, 2 vezes x vezes 3, 6x. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, vai ser x e 3 ao quadrado. Como é que eu decido esse sinal? Aqui, se é mais, eu coloco mais. Tá? Se for menos 2, eu coloco menos aqui. Certo? Ó, vamos ver se esses são trinômios quadrados perfeitos. X ao quadrado é x ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Certo? Então, 2x vezes 3, que é o x e o 3. Este é igual a este? É. Então, eu uso esse sinal. X mais 3 ao quadrado. Este aqui, 16a ao quadrado, é 4a elevado ao quadrado. O menos eu copio, tá? 9b ao quadrado, 3b ao quadrado. Então, eu vou fazer 2 vezes 4a vezes 3b. Aqui do meio, 2 vezes 4, 8. Vezes 3, 24. 24. A vezes b, AB. Então, é um trinômio quadrado perfeito. E eu uso o sinal de menos. Então, vai ser 4a menos 3b ao quadrado. Neste exemplo, né, vamos elevar. Aqui está digitado errado. Tá bom? Desculpa. Aqui é elevado à quarta. Foi um erro de digitação. Tá? E aí não foi não. Eu achei que eu fosse tirar as raízes. Olha, eu que tô bobinha. Né? Então, ó, realmente aqui o A não está ao quadrado. Aqui. E está como A ao cubo. Então não dá para aplicar a regra do trinômio quadrado perfeito. Ó, me pegou. Então o que a gente faz? Ó, tem A ao cubo, A ao quadrado e A. A gente consegue pôr o A em evidência. A ao cubo dividido por A ao quadrado. A ao quadrado dividido por A fica A, então 2AB. A dividido por A, 1, então fica só o B ao quadrado. Agora aqui, né? Esse 2AB é 2 vezes esse A vezes o B desse, quer dizer, são iguais. E o sinal é positivo, então vai ser quem? O A de fora, que multiplica A mais B ao quadrado. Certo? Nossa, esse aqui eu não lembrava. Aqui, identifique os trinômios quadrados perfeitos. Então, vamos lá. Nesse, x ao quadrado é, não é e é. Vamos ver o porquê. Prontos? Então, ó, x ao quadrado é x ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. Então, aqui no meio, vou fazer 2 vezes o x vezes 2. Vai dar 4x. Certo? Deu 4x. É igual a este aqui? Ó, esse deu 4x. É igual. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Certo? E eu tenho que prestar atenção neste sinal. Então, vai ser, ó, x mais o 2 ao quadrado. É o que você tem aqui. Certo? Então, agora, y mais 5y mais 10. Tá? Y ao quadrado é y ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 10? É raiz quadrada de 10, elevado ao quadrado daqui. O meio vai ser quem? 2 vezes y vezes raiz quadrada de 10. Este daqui é diferente dos 5y, esse produto. Tá? Então, não é um trinômio quadrado perfeito. Certo? Então, quando o meio não der igual,
ao meio daqui não é um trinômio quadrado perfeito. Bom, neste f, ó, então x ao quadrado é x ao quadrado. 1/4 é meio ao quadrado. Então aqui o menos menos. 2 vezes o x vezes o meio. Deu certo, porque simplifico 2 com 2. Então ficou menos x, que é o que eu tenho aqui no meio. Certo? Isso daqui deu menos x, e é o que eu tenho aqui no meio. Então, né, vai ficar, ó, x menos meio. Tá aqui a resposta. Certo? Então, ó, fatore completamente. Né? Vamos fatorar completamente. Nós, ó, 3, 18 e 27. Nós conseguimos aqui colocar o 3 em evidência. X ao cubo, x ao quadrado e x, conseguimos pôr o x também. Então, 3x em evidência. Ó, ele até está aqui. Então, quem é? Né? Aqui separou. Eu separei direitinho, que é para mostrar que eu coloco o 3 e pego o x. Então, 3x. Aí eu faço, ó, ficou x ao quadrado, porque 3 dividido por 3, 1. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Ó, sobrou x vezes x mesmo. 18 dividido por 3, 6. Sobrou 2 vezes 3, 6. X ao quadrado dividido por x, x. Olhando aqui, sobrou só um x. 27 dividido por 3, 9. Que é 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado. X dividido por x, 1. Peguei. Então, olha aqui. Eu tenho o quê? X e 3. Certo? Esse meio, 2 vezes o x vezes o 3. Que dá 6x, que é esse do meio. Logo, é um trinômio quadrado perfeito. Como eu tenho o sinal de mais aqui, fica mais. Então, é x mais o 3. Está fatorado. Bonitinho, não é? Bem, existe também a fatoração da equação de segundo grau. Então, toda equação de segundo grau, ela pode ser reescrita assim. O coeficiente a, que está multiplicando x ao quadrado, vezes x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. O que são essas raízes? É quando a gente iguala a equação de segundo grau a zero, calcula delta e acha, né, as soluções, certo? Então, ó, quando você pega a equação igual a zero e trabalha com a fórmula da equação de segundo grau, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, aonde o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Muitos conhecem esta fórmula como fórmula de Bhaskara. Bem, não é dele. Bhaskara era um comerciante árabe que vinha, né, pelo mar Mediterrâneo até a Europa para negociar, fazer comércio. E ele gostava muito de estudar, gostava muito de matemática. Então, ele trouxe, e lá no Oriente Médio já se resolvia a equação de segundo grau com este método. E os europeus não conheciam. Então, ele apresentou essa resolução, mas não foi ele quem descobriu, tá bom? Então, como nós não temos o pai, certo? Como não tem pai nessa certidão de nascimento, pai desconhecido, nós só chamamos de fórmula da resolução de equação de segundo grau, tá? Então vamos a exemplos. Fatore essas equações aqui. X ao quadrado menos 12x mais 27. Bem, vamos lá. Vamos calcular primeiro o delta. Então a gente iguala a zero, vamos calcular o delta. Que é b ao quadrado, b que está multiplicando o x, certo? Menos 4 vezes o a, que é quem está multiplicando o x ao quadrado, que é 1 aqui, vezes o c, que é o 27, certo? Então, menos 12 ao quadrado, 144. 4 vezes 1 vezes 27, 108. Essa diferença, 36. Então, vamos para esta parte da fórmula. Então, vai ficar menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o 36, tudo dividido por 2 vezes 1, que é o nosso a. Então, ó, menos vezes menos, mais 12. Raiz quadrada de 36, 6. 2 vezes 1, 2.
Aqui nós vamos ter duas raízes, x1 e x2. Por quê? Primeiro eu vou somar o delta e depois eu vou subtrair o delta. Então, 12 mais 6, 18. Dividido por 2, 9. É o valor da minha primeira raiz. 12 menos 6, 6. Dividido por 2, 3. Então, é a mesma equação. Pela formulazinha, dá para fatorar desse jeito. Então, ó, o x1 é 9, o x2 é 3 e o a é igual a 1. Então, a gente substitui. Ó, x ao quadrado menos 2x mais 27 igual a 1 vez x menos o 9, que é a primeira raiz, que multiplica x menos o 3, que é a segunda raiz. Então, resposta, x menos 9 vezes x menos 3. Se vocês fizerem a distributiva, não precisa fazer, tá? Eu vou fazer aqui só para certificar que volta para esse valor. A ideia é fatorar, não é você voltar ao que era. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x. Menos 9 vezes x, menos 9x. Menos 9 vezes menos 3, mais 27. Então, ó, x ao quadrado menos 12x mais 27. Vamos a mais um exemplo, né? Quando eu tenho, de repente, raízes negativas. Então, esta equação, igualamos a zero. O a é 1, o b é 9 e o c, 14. Então, vamos calcular o delta. Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 9 ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 14, menos 56. Essa diferença dá 25. Então, vamos achar as raízes. Menos o valor do b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Então, nós vamos resolver menos 9 mais o menos 5 dividido por 2. As nossas duas raízes. Menos 9 mais 5 dá menos 4. Dividido por 2, menos 2. Menos 9 menos 5 dá menos 14. Dividido por 2, menos 7. Então, para fatorar, é a vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. As raízes são menos 2 e menos 7, e o a vale 1. Então, para essa equação, a gente põe, ó, o a é 1, que multiplica x menos menos 2, que é a raiz, x menos menos 7, que é a segunda raiz. E a gente faz o jogo de sinal. Então, 1 vezes, não preciso pôr, menos vezes menos, mais 2, menos vezes menos, mais 7. Certo? Agora, aqui, com o a diferente de 1, tá? O que acontece? Então, ó, o a vale 4, o b vale 11 e o c vale menos 3. Então, o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c. Então, 121 mais 48, 169. Resolvendo, menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Menos 11, mais ou menos 13 sobre 8. Vamos calcular as duas raízes. Menos 11 mais 13 dá 2, sobre 8, 1 quarto. Menos 11 menos 13 dá menos 24, dividido por 8, menos 3. Certo? Então, tá aqui a equação. O jeito de fatorá-la. A primeira raiz, 1 quarto. A segunda raiz, menos 3. E o a igual a 4. Vamos substituir. Então, 4 vezes, que é o a, vezes x, né? Abre x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, que é menos 3. Neste caso, eu vou fazer a distributiva aqui, tá? Então, ó, 4 vezes x dá 4x. 4 vezes menos 1 quarto vai dar menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Menos vezes menos, mais. Então, a fatoração ficou 4x menos 1 vezes x mais 3. Poderia deixar dessa maneira, só arrumando aqui x mais 3? Poderia, mas como aqui está em fração, se eu faço a distributiva, eu sumo com o denominador. Então, ó, fica mais limpo, mais bonito. Certo? Então, pessoal,
fatoração foi isso, tá? Que esses são as principais regrinhas de fatoração que vocês precisam conhecer, né? A nossa próxima videoaula vai ser uma lista de exercícios de fatoração para ajudá-los a estudar, ok? Bons estudos, até a nossa próxima videoaula. Tchau!